Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Gregório de Oliveira. Estou passando aqui para deixar-vos mais uma palavra de Deus na campanha de cura dos sentimentos na oração do entardecer. Muito bem, amados. Hoje eu gostaria de falar sobre um sentimento que precisa ser curado. Sabe aquele sentimento que nós sentimos inferior a outras pessoas? Que nós chamamos de sentimento de inferioridade? Talvez você, meu irmão, talvez você, minha irmã, já tenha sentido esse sentimento de achar que é inferior a outra pessoa, que tenha sentido um sentimento de autocompaixão de si mesmo, sentiu que tudo estava errado em sua vida, que todos estavam te julgando, mas na verdade nada disso era real. Como seres humanos, às vezes temos complexo de insegurança que chega a nos fazer ou faz nos sentir pequenos demais. E eu quero trazer um auxílio a você, meu irmão, minha irmã, que de alguma maneira se sentiu pequeno, insuficiente, incapaz diante das pessoas ou do mundo. Um sentimento de insegurança, um sentimento de incapacidade que fez com que você se sentisse tão pequeno, incapaz. Talvez você me pergunte, mas existe alguma coisa na Bíblia sobre isso? Então eu vou te trazer algumas passagens bíblicas que possa te auxiliar. A Bíblia tem muita coisa a dizer sobre o sentimento de inferioridade. Ou seja, acerca do complexo que nos aprisiona. Tudo aquilo que nos torna pequeno, tudo aquilo que nos aprisiona. Nós não fomos chamados para sermos derrotados, amado. Pois fomos chamados a termos liberdade em Cristo. Muitas pessoas se sentem incapazes, muitas pessoas se sentem tão pequeno, pois viveram em um ambiente hostil. Alguns sofreram na sua infância ou na sua tenra idade de bullying, ou foram criticados demais e, em decorrência disso, acaba por desenvolver problemas de pequenez, problemas que o leva a sentir-se inferior a outra pessoa. Mas hoje, amados, eu quero trazer para você, meu irmão, minha irmã, que de alguma maneira se sente incapaz, que tem esse sentimento de inferioridade. Eu quero trazer para você dois exemplos bíblicos sobre inferioridade ou de autocompaixão. Eu quero mostrar para você o primeiro exemplo sobre a vida de Gideão.
a história de Gideão, a história de um profeta. Gideão foi um homem que Deus usou na antiguidade. E também quero trazer a história de um profeta chamado Elias. E nós vamos procurar entender melhor o que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre o sentimento de inferioridade. A Bíblia nos conta a história de Gideão, um homem que foi usado por Deus. Mas ele, no momento da chamada de Deus, ele se achava tão inferior aos outros, ele tinha um sentimento pequenez, um sentimento de inferioridade. A Bíblia nos conta que o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Afra, que pertencia a Joás, o Abesrita, pai de Gideão. E Gideão, filho de Joás, ele estava malhando trigo. Ele estava malhando trigo para salvar esses trigos do saqueamento dos medianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas naquele momento Gideão responde ao anjo, ele respondeu ao anjo: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos tem sobrevivido? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai, nessa tua força, e livrará a Israel das mãos dos medianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que me livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás as medianitas como se fosse um só homem. Essa passagem, amado, está no livro de Juízes, capítulo 11, verso 16. Muito bem, amados. Eu quero, a partir desta passagem, começar a conversar com vocês, contar a vocês o que Deus muitas vezes faz na nossa vida. Por que muitas vezes Deus chama as pessoas tão incapacitadas e o torna tão poderosa? A Bíblia nos conta a história de Gideão, um homem que se sentia incapaz, alguém que se julgava tão pequeno. Inclusive, ele achava que sua família não valia nada, que a família dele não tinha importância nenhuma. Então ele tinha um sentimento de desprezo pela própria família. Gideão tinha um sentimento de desprezo pelos seus pais.
Ele achava que seus pais não valiam nada. Ele se achava menor, inclusive, era aquele filho problemático que ele sempre achava que ele era menor, era desprezado pelos seus pais. Então nós vemos aqui em Juízes, capítulo 6, versículo 11 a 16, a história de Gideão. Um homem que tinha sentimento de conflitos com seu familiar. Em um momento de conflito, em meio ao seu próprio povo, aquele povo que estava sendo massacrado pelo inimigo, mas no coração de Gideão havia um sentimento de pequenez, um sentimento de autopiedade, que o levou a se esconder. E no versículo 11 em diante nós vemos que ele estava trabalhando, malhando trigo, na expectativa de salvar um pouco da safra do saque do Midianita. E ele estava lá trabalhando. Inclusive, estava com desejo até de salvar a sua família. Mas ele se sentia inferior com relação aos demais membros da sua família. Diante disso, Deus conversa com Gedeão através do anjo. Ele procura levantar a estima de Gedeão. O anjo de Deus, ele chama Gedeão de homem valente. Embora Gedeão se sentia fraco, se sentia tão pequeno, ele chama Gedeão de homem valente, de homem forte. Talvez você, meu irmão, minha irmã, tenha em algum momento da sua vida se sentido igual a Gideão, sem valor nenhum, achando-se menor do seio da sua família, sendo desprezado muitas vezes pelo seu próprio familiar. Você já se sentiu dessa maneira? Você já se sentiu como Gideão? Você já se sentiu como se fosse alguém incapaz? Como se não fosse capaz ou como se fosse alguém insuficiente, sem importância alguma? Como se nada em você prestasse, como se nada legal viesse a acontecer por seu intermédio? Você já não se sentiu pequeno? Você já não sentiu esse complexo de inferioridade? Como se não tivesse capacidade de acreditar naquilo que Deus propôs na sua vida, ou naquilo que o seu familiar acreditaram e colocaram toda a perspectiva em você? Você já não se sentiu incapaz? Como se estivesse amarrado? Como se fosse cego? Como se nada prestasse em você? E nesse momento que Deus, Ele age a teu favor, Ele te capacita. Deus, Ele é capaz, pois mesmo que você se sinta tão pequeno, Ele pode te levar à altura. Se o Senhor te chamou, meu irmão, se o Senhor te chamou, minha irmã, Ele vai te capacitar.
Se ele permitiu você estar em certa posição, com sentimento esmagado, com sentimento arruinado, ou mesmo em um lugar de derrota, ele tem um propósito nisso. Ele quer te usar. Você, meu irmão, minha irmã que me ouve, você é filho ou filha do rei. Você não é filha somente do rei, mas é do rei dos reis. Aquele que é dono de toda a sabedoria, de todo o conhecimento. Isso também não é motivo para nós vangloriarmos. Até porque o príncipe da paz, Jesus Cristo, foi o maior exemplo de humildade que a humanidade já viu. E como está escrito em Lucas, capítulo 14, versículo 11. Todo aquele que se exalta será humilhado. E o que se humilha, este será exaltado. Você, meu irmão, minha irmã, tem sentimento de frustração. Você acha que é incapaz. Você acha que não vale nada para as outras pessoas. Mas é você que Deus quer usar. Ter humildade é se sentir inferior. São coisas diferentes. Se sentir inferior é se sentir pequeno, incapaz. Agora, ser humilde é se postrar diante de Deus. A humildade é caracterizada por uma forte aceitação de si e dos demais como seres com o mesmo valor. Sendo assim, nem superiores nem inferiores, portanto, não acredite que você não tem valor, pois você tem um valor tão grande diante de Deus. Deus não ia comprar alguma coisa que não prestasse. E Deus pagou muito caro por você, meu irmão, minha irmã. O preço que Deus pagou foi muito alto. Você custou o sangue de Jesus. O sangue derramado na cruz. Então, não se sinta incapaz como o Gideão se sentiu. Aceite a missão que Deus te deu. Se Deus te chamou para uma grande obra, aceite efetuar esta obra. Se Ele te colocou como liderança sobre alguém, aceita ser líder. Deus chamou Gideão para ser líder, embora ele se sentia tão pequeno. Presbítero, a empresa onde eu trabalho, ele me chamou para assumir um cargo de confiança, um cargo de liderança, de encarregado, onde, inclusive, eu ouvi um testemunho da pastora Patrícia, ela dizendo que ela chegou lá no alto patamar. Ela estava ao lado dos supervisores. Ela tinha ocupado um cargo de confiança. Mas o sentimento aquele sentimento de autopiedade, aquele sentimento pequenez, aquele sentimento destrutivo, acabou tomando conta do coração da pastora. Ela falou que ela teve que fazer, inclusive, alguma sessão de terapia.
ela se sentiu incapaz. E quanto de nós, amados, nos sentimos incapazes? Eu, presbítero Gregório, já estou com 62 anos. Aposentei faz 2 anos, mas estou trabalhando. Poderia ter aposentado com salário maior. Eu fui laboratorista na Embrapa. A Embrapa é um órgão do governo federal. Trabalhei por algum tempo no laboratório da Embrapa. Mas aquele sentimento de inferioridade tocou a minha alma. E eu pedi a demissão de um órgão federal. Hoje, se eu tivesse aposentado pela Embrapa, eu estaria ganhando um salário de 20 mil reais e ainda trabalhando, tendo meu salário ainda dobrado. Mas quando eu saí da Embrapa, ainda Deus teve misericórdia de mim, me levou a trabalhar no escritório. Fui escriturário. Fui escriturário com 22 anos, eu era escriturário numa empresa grande chamada Camargo Correia. E durante 5 anos eu fui escriturário. Era admirado por todos. Tinha pessoas de mais idade do que eu que me admiravam. Me elogiavam. Mas eu me sentia inferior. Acabei pedindo demissão. Mas assim mesmo Deus foi misericordioso comigo. Entrei em outra empresa e fui trabalhar como almoxarife de turno. Eu entrava às 22 horas, cuidava do almoxarifado, a chave do almoxarifado ficava comigo. Tudo aquilo que os funcionários da empresa precisavam, passavam por mim. Mas eu não tive zelo por aquilo. Me tornei um alcoólatra. Acabei sendo um alcoólatra. Acabei sendo demitido da empresa devido às pessoas me encontrarem bêbado no meu setor. Eu entrava às 22 horas, entrava bêbado. E saía às 6 horas da manhã e passava no bar. Chegava em casa praticamente quase 11 horas da manhã, bêbado. E ainda brigava com minha esposa, minhas filhas eram pequenas. Tudo era um sentimento de incapacidade. Eu me achava incapaz de realizar tudo aquilo, aquelas tarefas que era me dado. As pessoas confiavam em mim, mas eu não confiava em mim. Eu me achava incompetente. E isso me levou a um sentimento destrutivo. Se você, meu irmão, minha irmã que me ouve hoje, se por acaso você tem esse sentimento, busque um revestimento de Deus. Deus vai ter misericórdia de você. Deus teve misericórdia de Gideão, tornou ele líder. Fez com que ele fosse um líder da nação de Israel. Assim como Deus agiu na vida de Elias. Elias, ele teve um sentimento de autocompaixão. A Bíblia nos conta que Elias, depois de ter realizado uma grande proeza diante de Deus, ele teve sua vida ameaçada por Jezabel. E ele, para escapar, para não ser morto por Jezabel, embora nós vemos logo mais adiante, ele pedindo que Deus o matasse, ele, para fugir da morte, ele vai e entra numa caverna. Eu não sei que tipo de caverna que Elias encontrou, mas ali
A Bíblia diz que ele passou a noite. Ele passou enclausurado, medroso, acovardado. E a Bíblia nos conta que a palavra do Senhor veio até Elias. A palavra do Senhor lhe disse: que faz aqui, Elias? Quem é a palavra? É o verbo de Deus, o Filho de Deus. Quando a Bíblia diz que a palavra vem até ele, o próprio Filho de Deus veio até Elias e disse para Elias: o que você faz aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram teus altares, inclusive mataram teus profetas à espada. E acabou ficando só eu. Agora eles buscam a minha vida para atirarem. Livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 9 e 10. A Bíblia nos conta que Elias foi um profeta usado por Deus. Mesmo assim, esse profeta que foi usado por Deus, ele fugiu de diante de Jezabel, quando ele se sente ameaçado de morte. Elias, homem de Deus, se sente tão pequeno diante de uma rainha perversa, cruel, que não conhecia Deus. Mas Elias conhecia Deus. Mas se ele se sente acovardado, se sente ameaçado de morte, e ele se esconde numa caverna. E foi ali na caverna que Deus marca um encontro com Elias. Deus diz para ele: que faz aqui, Elias? Deus está falando com você, meu irmão. Deus está falando contigo, minha irmã. O que é que você tem feito da sua vida? Por que seu ministério está andando para trás? Se Deus colocou você diante do ministério, se Ele colocou você para cuidar de vida, de salvar a alma, se Ele te colocou como liderança numa empresa, por que é que você está se sentindo sozinho? Por que você está olhando para trás se outros desistiram, se outros morreram? Elias começa a olhar para trás e ele diz: todos os outros profetas que antecederam a mim já foram mortos. Na fala de Elias podemos ver um sentimento de autocompaixão. E qual foi a resposta de Deus? Como Deus tratou a autocompaixão do profeta? Será que Deus também diz para ele: Elias, você está sofrendo muito, meu servo. Teu sofrimento tem chegado até mim. Não, amado. Deus desafiou a Elias a sair daquela caverna, daquele enclausuramento. A caverna significa que muitas vezes nós nos fechamos para nós mesmos. Nos trancamos dentro de nós. E muitas vezes jogamos a chave fora. Nos fechamos dentro de nós mesmos. O mundo que se dane à nossa volta, nós não temos nenhum sentimento de piedade de outra pessoa. Elias estava se sentindo desse jeito. Mas Deus diz para ele: Elias, sai dessa caverna, sai para fora. A autocompaixão é algo muito comum.
É algo que acontece às vezes dentro de nós. Logo após alguém se sentir inferior, aquele sentimento de inferioridade que te leva a diminuir-se diante dos problemas da vida, a ter pena de si mesmo. Quando a pessoa pensa que está só, então começa a ter dor de si próprio. Para suprir sua falta de apoio, para suprir aquele sentimento de inferioridade. Infelizmente, amados, este sentimento vazio, que só traz perda de tempo. Pois como está escrito no livro de 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas Ele nos deu o espírito de fortaleza, amor e de moderação. Deus não te deu um espírito de autocompaixão. Deus não te deu um espírito de inferioridade. Ele te capacitou a temer a Deus. Ele te deu força, capaz de fazer algo grande, um espírito de fortaleza. Mas Ele te deu amor. Também Ele te deu moderação. Por que você vai ficar prostrado? Mesmo que todos os seus amigos e familiares se afaste, mesmo que tudo pareça confuso, ainda assim, tem alguém do seu lado que você sempre poderá conversar. Quem está ao seu lado? O Senhor Jesus, o Espírito Santo, o Senhor, o Eterno. Então, em vez de ter esse sentimento de inferioridade, esse sentimento de autocompaixão, lembre-se que você tem o melhor amigo, o Pai do mundo, o Príncipe da paz, o Filho de Deus, o Espírito de Deus. Você não é vítima da sua autocompaixão. Assuma a sua responsabilidade e lute para mudar a situação. Não faça como aquele profeta Jonas, que quando Deus chamou para fazer uma grande obra, ele, para fugir da presença de Deus, ele entra em um barco, seguindo uma viagem ao contrário daquilo que Deus havia determinado. A Bíblia diz que Deus, ele vai amarrar na tua boca um anzol e vai te puxar. Não deixe que isso aconteça. A Bíblia muitas vezes até diz que aquele que não vem por amor virá pela dor. Então aceite a sua situação por amor. Por que você tem que sofrer? Precisa sofrer para concretizar a obra de Deus? Para concluir, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer, talvez você esteja vivendo um momento delicado, onde as advertências, as circunstâncias da vida podem parecer um pouco mais duras do que são. Mas ainda, diante dessa circunstância, existe uma interrogação. Você quer largar aquilo que está te fazendo rastejar,
aquilo que sufoca a sua alma. Você quer sair do casulo da vida cômoda e voar alto como uma borboleta? Você quer viver o imaginável? Bem, para que essa transformação ocorra, é preciso preparar. É preciso que você esteja preparado para o futuro, para construir para deixar de ser um casulo e ser uma borboleta. Primeiro, você precisa abrir seu coração diante de Deus, ouvir atentamente a sua instrução. Mesmo que o mundo todo tenha decepcionado você, existe alguém que jamais irá te decepcionar. O amigo verdadeiro, Jesus Cristo, Filho de Deus. Acredite no seu potencial, meu irmão. Não aceite a derrota. Não tenha autocompaixão de ti mesmo. Não tenha um sentimento pequeno. Pense grande. Comece a olhar para as promessas de Deus e comece a dizer: tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu estou abrigado no esconderijo do Altíssimo. Eu sou como um monte de Sião que não se abala. Eu tenho Jesus, o bom pastor, Ele é meu bom pastor. É Ele que me vai levar para pastagem verdejante. Eu tenho o escudo de Deus. Eu sou fortalecido pela graça de Deus. Em Deus eu posso tudo. Vamos orar, amados. Senão eu não vou conseguir compartilhar com vocês. Grande e soberano Deus. Eu quero orar, Pai, por este meu irmão, por esta minha irmã, que nesse dia de hoje está enclasurado em seu coração, está com sua alma abatida, prisioneiro de si mesmo, com sentimento tão pequeno, com sentimento de derrota, que por algum motivo ele se enclausurou. Assim como eu fiz no meu passado, hoje eu poderia ter uma aposentadoria boa, mas eu não tive o cuidado de guardar, de ter aquele cuidado de permanecer naquilo que o Senhor tinha me dado, Pai. Hoje eu poderia estar ganhando mais de 20 mil reais, mas aposentei com salário pouco. Mas dou graça a Ti que ainda tive esse privilégio, quando muitos estão passando pela sombra da morte, mendigando o pão de cada dia. Se o Senhor tem sido o meu escudo e a minha fortaleza, eu te peço, Pai, que seja o escudo e a fortaleza deste meu irmão, desta minha irmã que me ouve. Que o Senhor levante o caído, o oprimido, aqueles que têm sentimento de inferioridade. Levante ele, Pai. Levante ela. Firme os passos dele, Pai, para prosseguir avante, perseverante na estrada da vida. Porque o Senhor não chamou-nos para sermos derrotados. O Senhor nos chamou para ser cabeça e não cauda. O Senhor disse que estaríamos sempre por cima e não por baixo. O Senhor disse que nós não teríamos que tomar nada emprestado de ninguém. Então, Pai, se eu estou passando muitas vezes por necessidade, é porque eu me descuidei com minha vida espiritual. Se esse meu irmão, essa minha irmã, está mendigando o pão de cada dia, isso não é a tua vontade. Porque a tua vontade é que esse teu servo tenha como dar emprestado a muitos e não tomar nada emprestado de ninguém. O Senhor não nos chamou para sermos inferior, mas o Senhor nos chamou para sermos grande, para dominarmos. O Senhor diz na tua palavra
quando fez Adão e Eva. Seja produtivo, progrida, domine a terra, domine sobre toda a terra. Seja grande. O Senhor deu a terra para que Adão e Eva dominassem. Então nós temos essa promessa em nós. Então eu clamo pela tua misericórdia e agradeço a ti, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.